Boa noite, querido irmão. Eu sou o Juvan Leite. Olá, boa noite. Eu sou a Joelle. E nós estamos aqui para mais uma edição do programa Missões em Revista. E antes de nós apresentarmos o nosso convidado dessa edição, eu peço para você se inscrever no canal da Constante TV, dar o seu like para engajar, para o YouTube recomendar mais nossos programas para você, comenta o que você quer, espera dessa nossa entrevista e compartilha com seus amigos e familiares para eles também aproveitarem a nossa entrevista de hoje. Amém. E hoje, Joelle, nós temos aqui como nosso convidado, vindo lá de Santa Catarina, Veio de longe. Missões Nacionais, pastor Leciandro Alves. Os amigos mais carinhosos lhe chamam de Léo, né, pastor? Pastor, apresente-se para os nossos amigos telespectadores e irmãos em Cristo Jesus, para que eles possam lhe conhecer melhor. Seja bem-vindo. Que espero que o senhor esteja se sentindo bem recepcionado em Manaus. Com toda certeza. Graça e paz a todos os nossos queridos telespectadores, ouvintes, né? É um prazer estar aqui com vocês, receber esse convite com muita alegria no coração e poder compartilhar um pouco das experiências missionárias, né? Que o Senhor de Missões tenha feito através das nossas vidas, né? Da minha e da minha família, ali no sul do Brasil. Gratidão. Amém. Pastor, então vamos começar a fazer que nem o outro. Começar do começo? Começar do começo. Pastor, a gente sempre faz essa pergunta, querendo saber assim da infância, né? Saber se nasceu num lar cristão, como é que foi essa caminhada desde pequeno. O senhor é carioca, não é isso? Exatamente, carioca. A minha infância foi assim, uma infância talvez um pouco diferenciada. Não da maioria das famílias brasileiras, né? Mas não nasci no lar cristão. Meu pai e minha mãe, no período que eu estava crescendo ali, na fase de 7, 10 anos, eles tinham muitas discussões, né? Porque não tinham Deus no coração, né? E eles se separaram muito cedo. Então, eles separaram, foi mais ou menos em 89, 90, alguma coisa assim. E foi um período bem difícil, assim, para mim, né? Sou o mais velho da família. O senhor está com qual idade nessa época dessa separação? Eu estava mais ou menos com 12 anos, 89, por aí, exatamente, os irmãos imaginam, adolescente, fruto, assim, chegando assim, vivendo uma situação de um lar, da separação no lar, é uma situação bem delicada e difícil, né? Uhum. Ainda mais a fase que a gente mais precisa dos pais, certo, né? Essa orientação, né? Exatamente, né? Mas eu vou estar demonstrando um pouquinho aqui que nem tudo está perdido, né? Amém. O Senhor é gracioso aí e trabalha também na vida de um adolescente. Amém. E aí, como é que foi? Fica à vontade, Joelle. Nessa caminhada aí, como é que foi? Se Deus levantou alguém para que o Senhor viesse a conhecer a Cristo, como que foi nessa caminhada? Exatamente. A minha avó paterna, na verdade, meus avós paternos, eles eram da Igreja Batista, né? Uhum. E deixou esse legado. Um legado também de 10 filhos, né? 10 filhos. Sejam fortes. Bastante, né? Legado. Alguns deram continuidade, né? Outros não. O meu pai, nesse período, deu continuidade, né? Estava afastado. Uhum. E alguns irmãos, poucos na época, se eu não me engano, eram ainda cristãos, né? Mas em 88, foi muito interessante que em 1988, eu estava com 11 anos, né? Eles ainda estavam juntos, assim, vivendo assim, um período um pouco conturbado nesse período. E o meu tio, caçula, vocês conhecem o Rio de Janeiro, né? Samba, pagode, sim, aquela questão toda. Então, meu tio era um pagodeiro de noturno, ficava noite, dia, enfim, né? E meu tio tomou aquela decisão, porque logo em 88, muito interessante que foi a morte da minha avó. Meu avô já tinha morrido, eu não cheguei a conhecê-lo, e minha avó morreu em 88, né? E dizem que eu era o neto querido, não sei se é verdade. Eu senti muito a morte dela. E o meu tio, depois desse período, meu tio era improvável que viesse a ser cristão. Pelo mundo, pelo ambiente que ele vivia. Sim. E aí o que aconteceu? Meu tio se converte. A partir da conversão do meu tio Lúcio, que era o caçula, eu acredito que começou aquela reviravolta naquela família Alves Souza, né?
E ali Deus começou a trabalhar. Aí no culto que aconteceu lá na casa do meu tio, ali no quintal, um quintal de família, um quintal grande, nós participamos desse culto. Minha mãe, meu pai, se não me engano, não. Minhas irmãs, eu. E ali eu tive aquela experiência mais pessoal de ouvir um pouco da mensagem do Evangelho. E minha mãe abriu o coração para Jesus ali. Ai, e nós, crianças, começamos a entender um pouco da importância do Evangelho. A partir dali, começou a minha caminhada. A semente foi plantada ali, né? Exatamente, né? É importante ressaltar que tudo começou com os avós, né? Sim. Deixou aquele fruto, aquela mensagem, né? Alcançou o coração dos filhos, sempre falando ao coração dos filhos, e o improvável dos filhos se converteu. Né? E a partir dali a gente começou esse processo aí conversional. Deus começou a falar no meu coração, já na infância. E aí as coisas começaram a mudar. A gente imaginava que iria mudar na nossa família, né? Mas infelizmente, passado aí 1 ano, 2 anos depois, aí meus pais vieram a se separar. Nesse período depois. É maravilhoso, né, Gilvan? Como Deus, ao longo de toda a história do Evangelho, Ele levanta as pessoas mais improváveis para fazer o seu propósito. E ao longo dessa caminhada aí, da semente plantada, como que ela foi regada, como que tu realmente se encontrou com Cristo? Como é que foi? Alguma igreja? Sim, nesse processo, eu comecei a ir na Igreja Batista da Paz, lá no Rio de Janeiro, na região norte do Rio de Janeiro, no bairro de Colégio. E ali eu comecei a me envolver um pouco mais. E uma das coisas que falou muito ao meu coração, eu lembro na escola bíblica infantil que eu participava, era sobre missões. Eu lembro que a irmã Elazir, minha professora, ela falava da filha dela, a irmã Tereza Cristina. Falava, a irmã Tereza Cristina, minha filha, foi lá para Nova Zelândia, naquelas regiões, para pregar o Evangelho, né? A irmã Tereza Cristina, ela participou da OM, missão OM, né? Operação Mobilização. E olhava as fotos, a irmã Elazir falar, e aquilo ali já começou a arder no meu coração, já naquele período de criança, né? 11 anos, 12 anos. Então foi um período muito bom. Mas, passado um tempinho, aquela questão dos pais separados, eu acabei me afastando um pouco da igreja naquele período. E eu, sempre com aquela chama no coração, eu preciso voltar. Preciso voltar. E via os irmãos passando pela rua, com a Bíblia. Né? Falando com a gente. E a gente sempre com o coração sensível, falando, um dia eu vou voltar assim, eu preciso. E aí também, numa idade improvável, praticamente, que foi em 95, aí com 18 anos mais ou menos, né? 1995, eu retornei para a mesma igreja, na Igreja Batista da Paz ali, e estou até hoje. É como o senhor diz, uma idade improvável, porque é onde o jovem, nessa hora, ele quer se entregar aos prazeres do mundo, né? Exatamente. Descobrir todas essas coisas, mas Deus já tinha um plano preparado, né, para você, verdade. Né? E diz assim, não, eu quero o Léo trabalhando na minha missão, né? E aí, pastor, o senhor volta para a igreja, conta pra gente aí essa trajetória. Isso, aí eu volto para a igreja, mesma igreja, vivo aquela experiência toda, começo a me envolver, aquela chama inicial, primeiro amor, né? A gente com aquela alegria no coração. E Tereza Cristina, nesse período, lembra que eu ouvi falar dela mais ou menos 88, uns 7 anos antes, né? E aí, Tereza Cristina já está ali atuando aqui, já veio para o Brasil nesse período, se não me engano. Não sei se ela estava em férias. Aí ela fala à nossa igreja. Quando ela fala lá na igreja, conta as experiências missionárias, meus irmãos, eu vou assim à frente da igreja, assim, chorando copiosamente, assim, né? Algo assim ardeu no meu coração. E quando ela fez o convite para confiar, quem queria confiar sua vida ao Senhor de Missões, a obra missionária, eu não tive como me conter. Aí eu fui na frente ali. Ali, na verdade, eu considero que foi a minha decisão por Cristo, né, efetivamente, considero ali. Além também o início ali da minha chamada missionária também naquele momento.
Eu entendi que Deus estava começando um propósito ali, apesar de a minha confirmação ser um pouco depois, né? Um pouco mais à frente, que foi em 2008. Foi nessa igreja que o senhor conheceu a sua esposa? Como é que foi? Foi, exatamente. Nesse né? ambiente. Isso. Eu conheci a minha esposa, missionária Adriana, foi em 98. 98, ali na mesma igreja. E nos casamos em 99, né? Foi um período bem curto, né? Rapidinho. Bem curto, né? Cristão casa rápido, Bem né? resolvido. Isso. Então, casamos em 99 e aí, né, tivemos aí em 2002 a Lívia, depois em 2005 tivemos a Letícia e em 2007 a Luane. E ali, no contexto, sempre envolvido nos ministérios da igreja, né? Atuando. Exatamente, muito ativo, líder de juventude. Fazíamos assim um evento, um trabalho chamado Mutirão Missionário, onde nós íamos para vários lugares, levando doação de roupas, evangelizando a região, em um ônibus grande, né? E aí fazíamos um almoço, ações de compaixão e graça naquele ambiente ali. Então foi um tempo que Deus já foi trabalhando em nossos corações, né? Eu fui líder de evangelismo e missões também na igreja. E aí a gente se envolvia, mobilizava a igreja, mobilizava os irmãos também. Era assim, aqueles irmãos bem ativos, né? E tudo isso lá no Rio de Janeiro, né? Tudo isso no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E a gente vai vendo, pastor, esse preparo que Deus tem para conosco, para com seus missionários, né? Verdade. Eu hoje conversava com o irmão a respeito assim do Moisés, né? Moisés foi chamado, tirado, foi ali para o deserto. Ele não foi chamado e foi logo enviado, né? Ele foi preparado durante 40 anos, né? Verdade. Abraão também, a mesma coisa, como o senhor diz. O senhor sentiu esse ardor, essa chama, porém Deus ficou trabalhando, colocando vocês para fazer esse trabalho na igreja, de evangelização na comunidade, né? Para que depois, sim, enviasse vocês para o campo, né? Que bom. Verdade. Casado, com os filhos pequenos, trabalhando na igreja, já tinha feito seminário ou ainda não? Pois é, né? Eu chamo isso, irmão Gilvão, de período probatório, né? Deus trabalhando na minha vida, no meu coração, na minha família também, com essas experiências todas, né? E aí, o que acontece? Em 2008, acontece o primeiro acampamento de promotores de missões mundiais, lá no Rio de Janeiro, lá no acampamento Rio Bonito. Eu fui participar, quem estava dirigindo a programação, coincidentemente, né, era o pastor Adilson Santos. Pastor Adilson, que já foi pastor da nossa igreja, né? Presidente. Exatamente. Esteve aqui conosco durante 1 ano e meio. Exatamente. Se eu não me engano, o pastor Adilson, naquela época, ele era representante de missões mundiais ali no estado de São Paulo, né? E aí ele foi ali, dirigiu toda aquela programação, foi uma bênção. Ali eu só tive a confirmação daquilo que Deus já estava movendo e fazendo em nossas vidas, né? E ali, nesse acampamento, interessante que a missionária Adriana, minha esposa, não foi. Eu fui sozinho, saí direto do trabalho, toda aquela logística, a correria, que o ônibus ia sair mais cedo. Nós alugamos um ônibus ali na região e fomos para lá alguns outros promotores das igrejas, né? Nessa época também já estavam entrando como promotor, né, efetivamente cadastrado pela Junta de Missões, né, Nacionais e Mundiais. E aí eu comecei esse processo ali eu não resisti. Eu lembro que quem pregou foi o pastor, uma das mensagens foi o pastor Jonathan. O pastor Jonathan, na época, estava em Filipinas. E ali, no convite dele para ir à frente, né, não teve, né? Não tive como me conter. Aí, o Espírito Santo, quando fala o coração, não tem como. Mas aí, diretamente nesse chamado missionário, o senhor já entendeu de imediato como que foi? Deus trabalhou isso para te direcionar lá para a região sul? Como é que foi? Exatamente. Esse processo foi muito interessante. Por quê? Porque, a partir dali, eu cheguei em casa, como eu falei, a Adriana não foi. E aí, o desafio, contar para ela, olha, agora sim. Agora eu entendi o chamado para a plantação de igrejas, a gente vai ter que abrir mão de tudo e tá indo. Só que quem recebeu o chamado inicialmente fui eu. Sim. E aí? A Adriana ficou preocupada com aquilo, né? Falou, meu Deus, você tá doido, meu bem? E a gente com 3 crianças, ir para missões, né? Como é que vai ser essa questão? E aí a gente conversou, a gente chegou ao seguinte entendimento, né? Se Deus chamou, Deus vai falar ao seu coração. Vai falar o coração dela, né? Deus não é Deus de confusão. Ele vai trabalhar com certeza. E aí, passado um tempo,
Teve outro acampamento de missões nacionais. Nesse eu fui também. Fui fortemente impactado também nesse acampamento de missões nacionais. E aí, como é que fica? Transcultural ou nacional? Transcultural ou nacional? Mas nesse processo todo, o senhor ainda não era pastor ainda, né? Não era pastor. Só líder de jovens, Só líder certo? de jovens, né? Eu era o líder de jovens e acho que de evangelismo de missões também, da época. Tá. Evangelismo de missões. Isso. E aí, nesse período, o que fazer, né? Aí, nesse ano mesmo, 2008, eu iniciei o seminário, entendendo já, naquele acampamento, de que o Senhor estava me chamando para os campos missionários. Falei, vou me preparar. Aí ingressei no seminário ali em 2008 também e comecei o processo de preparo, né? Teve o apoio todo da igreja, né? Exatamente, local, né? tem toda Isso essa questão, muito importante, né? A igreja já via esse chamado na minha vida, na nossa vida, na vida da nossa família. Conversei com o meu pastor também, na igreja passou para a Assembleia, o crivo da Assembleia, muito importante isso. E aí tive toda a aprovação, levei toda a documentação para o seminário, e aí comecei o processo ali no seminário. E aí nesse período foi um período de... E aí? Deus falou ao coração da missionária Adriana, como é que vai ser? Aí a Adriana fazendo uma coreografia, irmãos, olha que interessante. E ela estava fazendo a coreografia naquela música, num culto missionário, nesse mesmo ano, coreografia da música Irei Contigo, do Diante do Trono. Diante do Trono. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O seu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E por aí vai, né? Ela foi fortemente impactada nesse momento. Foi ministrada pelo Senhor. Naquele momento ela não sabia o que estava fazendo ali, a coreografia se perdeu completamente. Ela fazia com a minha irmã não entendeu nada. E ali ela começou a chorar. Chegando em casa, sintetizando, ela fala para mim assim, meu bem, Deus falou fortemente ao meu coração e eu entendi aí também a chamada missionária, né? Vamos orar agora para que o Senhor confirme se vai ser transcultural, se vai ser cultural, né? E aí nós começamos esse processo de oração só para entender isso, né? Porque minha chamada foi em missões mundiais, mas de certa forma também missões nacionais. Ela foi na campanha de missões nacionais. E aí? Deus não é Deus de confusão, né? Aí Deus foi trabalhando nesse período. Aí é dobrar o joelho no chão e pedir orientação do Senhor. Exatamente isso. Pastor, a conversa está super agradável, a entrevista, mas nós vamos precisar agora ir para um rápido intervalo. Nós queremos dizer ao nosso telespectador que ainda não se inscreveu no canal, não é isso, Joelle? É verdade. Se inscreva, não perca a oportunidade de receber as novidades do nosso canal. Dê o seu like se você está curtindo até aqui, quer saber mais dessa história, como Deus está trabalhando na vida do Léo. E comenta o que você está achando. E aqui nós ficamos e vemos vocês no próximo bloco. Boa noite, telespectadores queridos. A gente está aqui de volta para o nosso segundo bloco. Não esqueça de deixar o seu like e vamos voltar aqui para a nossa conversa. Léo, como aí estava esse alinhamento de propósito com a sua esposa? Como foi esse encaminhamento lá para o Sul? Desenvolve aí. Pois é, né? Como eu falei no bloco anterior, surgiu aquela questão. E agora? Missões transculturais, missões nacionais... E a gente deixou Deus falar naturalmente ao nosso coração. Nesse percurso, a partir de 2008, eu fazendo seminário, a gente começou naturalmente a se envolver em missões nacionais. Começamos a participar do Desperta pelo Brasil, várias atividades evangelísticas chamadas Operação Jesus Transforma. Então, nós participamos de várias Blusinha amarela, né? Exatamente. Onde chega, exatamente. Chama logo a atenção, né? Aquela blusinha amarela ali, ela dá credibilidade. Comunidades do Rio de Janeiro, que a gente entrava com a camisa amarela, eles davam carta branca, inclusive, para a gente poder entrar, né? Por causa da credibilidade do projeto. Que interessante, né? Então, fiz várias viagens missionárias. A primeira que eu fiz junto com a Adriana foi em 2009, para Santa Catarina. Fomos para Santa Catarina, trabalhamos uma plantação ali na parte do litoral de Santa Catarina, num bairro chamado Rio Tavares, ali na Grande Florianópolis, ali. E foi um tempo muito bom. A gente cresceu muito ali. A gente foi ali na intenção de ajudar aquele povo, porque um ano antes tinha acontecido uma grande enchente naquela região. Não sei se os irmãos lembram, 2007, né? Principalmente aquela região do Vale do Itajaí ali, Blumenau, ali em Gaspar também. Então a gente tentou ir para aquele lugar para ajudar um pouco aquele povo que tinha sofrido tanto com as enchentes. Então foi ali, fomos para região norte fluminense do Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Barreiras, na Bahia, Transnações, quando teve a Olimpíada, Transcopa também. E nesse processo todo nós fomos tendo uma aproximação muito grande com toda a equipe de missões nacionais, com várias outras pessoas. Fomos convidados naturalmente a fazer parte de um programa chamado Missionário Mobilizador Voluntário, que era um missionário que mobilizava a sua região. E a partir dali a gente também agregou muito conhecimento ali com várias pessoas, né? E a Adriana, nesse período, também ingressou na faculdade, fez pedagogia. Tudo isso uma forma de se preparar para ir para o campo missionário. Com certeza. Para irmos para o campo missionário. Até que, depois que ela concluiu pedagogia, eu falei com ela assim, meu bem, agora nós entendemos que o nosso chamado, né, naturalmente, pelo nosso envolvimento, uma resposta de Deus, é para missões nacionais. Então vamos começar o nosso processo agora com missões nacionais. Nesse tempo que ela estava terminando pedagogia, você já tinha terminado o seminário? Isso, eu tinha terminado o seminário. Estava formado. Já tinha terminado, isso, exatamente. E aí, nesse caso, Léo, vocês já estão aí orando, pedindo a Deus, né, esse direcionamento, já sabem que tem que estar em missões nacionais, e aí vocês chegam no denominador comum de ir para o sul do país. Como é que foi essa ida para lá? Adaptação. Essa adaptação, uma nova realidade. Ali vocês foram, como você falou, para fazer um trabalho ali de uma semana, um mês, mas agora não, vocês estavam indo para morar, para plantar igrejas. Como é que foi essa chegada? Exatamente. Assim? O trabalho, geralmente, de uma Operação Jesus Transforma, dura, em média... Naquele período era mais assim, período de 15 dias, 17, 20 dias, mais ou menos, né? Às vezes até um mês, dependendo do local. E nesse período também, bom ressaltar que eu fui ordenado ao Ministério Pastoral, nesse período. Por quê? Porque ir para o campo com o Ministério Pastoral, sendo um pastor, fica mais fácil, né? Da gente consolidar ali todo o trabalho ali. Então, também entendi o meu chamado para o Ministério Pastoral. Inicialmente foi o missionário, depois o pastoral. E aí a gente seguiu naturalmente aí por esse caminho. E aí nós fomos conversar com a gerência de missões da Junta, né? Pastor Samuel Mouta. Pastor Samuel Mouta já conhecia bem a gente, nós tínhamos uma afinidade muito grande, um relacionamento muito amistoso. E aí ele foi conversando comigo e com a Adriana, e ele falou, olha, nós temos 5... Hoje, na realidade, hoje, de Missões Nacionais, 2017, nós temos 5 estados que vocês podem ir. Vocês orem e depois venham conversar comigo. Estado do Pará, estado de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e Santa Catarina. Então, eram esses 5 estados assim que nós precisávamos orar naquele momento. E aí, o que levou vocês a escolherem Santa Catarina? Qual foi a virada o desafio, da chave? né? Como é que aconteceu? Então, eu juntei a família, expliquei para as meninas, né, como é que seria o processo. A gente tem que orar bastante, pedir resposta a Deus para que pudéssemos tomar uma decisão e levar o pastor Samuel Mouta. E aí nós começamos a orar e, naturalmente, Deus foi dando uma direção para Santa Catarina. Alguns indícios que nós passamos, né? Eu lembro uma coisa interessante, talvez para muitos assim, as pessoas às vezes não entendem, né? Mas eu entrando uma vez assim no meu trabalho, eu falei assim, Senhor, para onde que o Senhor quer que eu vá? Fale comigo assim, eu queria entender claramente. Eu passando e estava tocando a rádio assim na empresa, e não era muito comum tocar assim, né? E eu cheguei no momento que falou exatamente Santa Catarina. Eu achei aquilo bem interessante, guardei no meu coração. Eu acabei de orar sobre aquilo ali. A minha filha também teve uma experiência também, ela ia fazer uma ressonância, a mais velha, a Lívia, e a Adriana estava com ela nessa época, era menor de idade, né? E ali, ela estava orando nesse sentido também. E a Adriana falando naquele momento ali, Senhor, fala comigo, fala comigo. E aí a enfermeira estava realizando o procedimento ali, perguntou se ela estava tudo bem com ela. Ela falou, estou um pouquinho tonta, assim, né? Porque tinha que tomar o contraste, né? E aí ela falou, olha, não, tá sentindo mal? Não, isso é preocupante, tem que falar, porque senão a gente para, né? Porque uma vez, a minha sobrinha, e a Adriana estava orando pedindo uma resposta naquele momento, a minha sobrinha que estava lá em Santa Catarina teve que sair de lá. Então são algumas coisas que acontecem naturalmente, que ela se ligou.
E aí, naquele momento ali, depois que ela perguntou, tá tudo bem contigo? Aí a Lívia falou, não, passou. Olha. Aquele momento que ela sentiu aquilo ali, parecia que foi uma resposta que Deus deu à oração da Adriana. E aí, quando elas saíram depois do procedimento, a Lívia chegou para a Adriana, olha que interessante. Lívia chegou para a mãe e falou assim, mãe, não precisa orar mais não, porque Deus confirmou a nossa ida para Santa Catarina. Quer dizer, a Lívia também estava pensando isso, orando nesse sentido. Nossa. E aí a Adriana só confirmou para ela também que estava orando naquele momento ali, alinhado. E ela ouviu aquilo ali. Que interessante, né? Alguns detalhes, assim, sem tem outros assuntos também, outros indícios, assim, pormenores que nós entendemos ali a nossa ida para Santa Catarina, sul do Brasil. E aí, já Deus respondendo, Deus mostrando que Santa Catarina era o local onde Ele queria que a família estivesse para fazer a sua obra. Como é que foi chegar lá em Santa Catarina e como é que foi a recepção do povo catarinense? É catarinense, né? Isso, exatamente. Como é que foi a adaptação nesse novo estado, na nova cidade que vocês teriam que fazer a obra do Senhor? Pois é, né? Depois desse processo, nós levamos a resposta ao pastor Samuel Mouta, e a partir dali ele passou para a coordenação local. A gente trabalha com essas coordenações locais das regiões, né? Eu fiz contato com o pastor Bruno Privati, que era o coordenador daquela região ali, passo por aquela sabatina, aquela entrevista toda, todo aquele processo, né? E aí o pastor Bruno falou, olha, eu tenho 4 opções para vocês aqui de atuação em Santa Catarina. Seria Joinville, seria Grande Florianópolis, seria Chapecó ou Blumenau. Só que ele falou de imediato, assim, de início, que Blumenau não recomendo que vocês vá inicialmente não, porque lá é de descendência alemã. Nós mandamos um obreiro assim, mais marronzinho no início, assim, e não deu certo lá. A gente falou, não, tudo bem. Mas o que nós entendemos a partir dali? A gente entendeu que a chamada era para Santa Catarina. Aonde o Senhor colocasse a gente estaria com o coração tranquilo para atuar. Aí deixamos a cargo da coordenação. Entenderam? Deixamos a cargo da coordenação. E aí, naturalmente, o processo foi sendo direcionado para Chapecó. Cidade de Chapecó, que é uma cidade que fica a 586 quilômetros, 580 mais ou menos quilômetros de Florianópolis. É uma cidade considerada a capital do Grande Oeste ali. Muito conhecida pelo episódio feliz ali em 2016, quando houve ali a queda do avião da Chapecoense, né? Uhum. E aí... Vai lá, Joélia, contigo. E ali, já lá dentro, né? Chegando lá, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram pessoalmente, como família, lá na área de atuação? Exatamente, isso é muito interessante porque nós chegamos ali, geralmente quando o missionário vai para o sul do Brasil, a gerência de missões ela recomenda que se vá em janeiro. Por quê? Principalmente quando a gente vem da região do Sudeste, do Norte, né? Do Nordeste, Centro-Oeste, porque lá é muito frio. E aí tem esse período de adaptação. Sim. Então, em janeiro, a gente começa a se adaptar naturalmente. Alguns momentos que dão aquele frio, a gente começa a se acostumar naturalmente. Uhum. Só que a gente, quando vai dentro de Missão Nacional, a gente precisa fazer uma captação de recursos, chamado PAN, né, que é Parceiros de Ação Missionária, Programa de Adoção Missionária. E a gente vai e fala em várias igrejas, apresenta o projeto, levanta a proposta de pessoas que queiram adotar individualmente ou igrejas de forma com pessoa jurídica, né? Sim. E aí demanda bastante tempo, porque a gente tem que levantar um certo custo, né? E a gente demorou um tempinho, nós conseguimos só consolidar de fato o nosso processo de ingresso em missões nacionais no período do meio do ano de 2018. Em 2018. Após toda essa captação de recursos. Exatamente. Né? De adoção, todo esse processo de ingresso, né? Documentação, a avaliação médica, esse processo todo. E aí a nossa contratação se deu em 1º de julho de 2018. E aí era o período ideal para ir para lá também. Por quê? Porque as meninas estavam de férias. Teria que fazer essa transição escolar também para elas, né? Só que aí entra a pergunta de vocês. Qual foi o desafio enfrentado ali? Frio. Frio demais, muito frio, né? Então lá a região é muito mais fria do que o litoral, que eu estou muito mais lá para dentro, né? E a gente passou um período muito difícil de frio.
Nós tínhamos recebido essa orientação da junta já de que muitos desistem de estar atuando no sul do Brasil por causa do frio. Muitos obreiros acabam voltando, porque não aguentam com frio. Então, o frio foi um fator assim que provou a nossa fé. A gente passa por prova de fogo, ali foi prova de frio mesmo. Né? Desafiador, né? Desafiador. E a gente começou a se preparar, pegamos algumas informações. Como é que a gente consegue vencer esse frio? Porque eu botava 3, 4, 5 casacos e não continuava sentindo frio, não passava. Aí foi aprender alguns segredos, né? De botar uma segunda pele, alguma coisa assim. Quando for dormir, botar uma garrafa quente lá na cama, ou então um colchão, uma coberta elétrica, alguns segredos, passar o ferro antes, ligar o... Para deixar o ambiente mais quente, né? Exatamente, ali, né? O contrário aqui da nossa região, exatamente. Né? Que a gente vai ter que colocar ar-condicionado antes. Liga o ar-condicionado, coloca uma bacia com água, que é para o ambiente... Isso é o nosso Brasil, né? E aí, pastor, nesse caso aí, e as meninas, no caso, assim, o que elas sentiram de dificuldades lá? Assim, o casal em si, e a família toda, o frio, mas as meninas, assim, estão saindo de uma região, no Rio de Janeiro, onde tinham todos os parentes ali próximo, os irmãos da igreja, e aí chegam numa região onde não se tinha tudo isso, né, para elas, né? Exatamente. Inclusive a questão de praias, né? Rio de Janeiro, bastante lazer. E lá na região que nós estamos, Chapecó, não tinha. Lá o turismo é de negócios, né? Por causa da agroindústria, o agronegócio. E aí foi a parte mais difícil, eu considero. O frio foi um fator determinante também e nós conseguimos superar. Mas uma situação que eu conto nas minhas pregações, que nós passamos com grande dificuldade, foi a nossa caçula, a Luane. A Luane, ela chega em casa um dia chorando, apresentando assim: eu não quero ficar mais nesse lugar. Não quero ficar mais aqui, não. Ninguém gosta de mim aqui. Quero voltar para minha família, para parentela lá no Rio de Janeiro, meus amigos, né? E aí, conversando sobre alguns detalhes, ela apresentou que sofreu preconceito na escola dos colegas. E aí eu até conto que, poxa, a gente vai preparado como pais, né? Sim. Para ser bombardeado, para sofrer retaliação. Mas o inimigo ele vai trabalhar em cima de quem? De quem está pronto, da nossa fraqueza, né? Em cima daquilo que você está forte, da sua fraqueza. Vai em cima da sua fraqueza. E aí trabalhar em cima dos nossos filhos, ninguém aguenta isso, né? É bem difícil. E aí, naquele momento, a gente teve que respirar, conversar com ela. Falei: filha, lembra que papai e mamãe conversou, eu e a Adriana conversamos com ela, que a gente passaria por isso, teria algumas dificuldades aqui nesse sentido, né? Porque a própria região em si, eu me assustei quando eu cheguei lá, porque eu achei que era mais miscigenado. Mas praticamente quem era marronzinho assim lá, na sua grande totalidade, quando nós chegamos lá no sul do Brasil, em Chapecó, eram os haitianos. Sim. Que estavam indo lá em busca de emprego, né? Então foi assim um impacto muito grande, né? E a gente conversou com ela, oramos com ela, e Luane conseguiu superar aquele momento. Aí eu quero contar rapidamente aqui o que aconteceu nesse processo da Luane, né? Que ela passou essa dificuldade. Aí a Luane a menina é boa nas exatas, né? Ela se inscreveu no concurso na Olimpíada de Matemática do Oeste Catarinense. Ela passou em 3º lugar da escola que ela estudava ali. A premiação foi na Universidade Federal Fronteira Sul. E aí a gente acompanha ela ali. E naquele momento chama a Luane. Aí eu vejo a Luane lá e começa a relembrar aquilo que ela estava passando, né? Aquela menina que superou aquela dificuldade juntamente com a família, né? E ali ela foi à frente e recebeu a premiação, né? A única marronzinha lá na frente, né? Então foi muito bom. Deus honrando, né? Deus honrando. Exatamente onde eu quero chegar, né? Deus honrando, né? A fé da família missionária de modo geral, né? Porque afetou a todos nós. Aquilo que aconteceu com ela afetou toda a família. E aí, um pouco depois, em 2021 acontece o concurso de oratória nas escolas de Chapecó. Ela se inscreve novamente. E aí é muito bom porque tudo aquilo que ela ouvia na igreja, de oratória, de pregação, de preleção, isso aí contribui muito. Por isso que é muito importante. A igreja é muito rica em várias coisas. A gente acha que é só na questão espiritual, mas prepara os nossos filhos para a realidade musical, espiritual, de se pôr na postura, né? Na linguagem, na oratória. E ali, Luane, ela ganha em primeiro lugar aquele concurso de oratória nas escolas. Brava. Ganha em primeiro lugar. Também a única marronzinha do grupo lá. E aí ganhou uma faculdade de graça, ganhou curso de inglês de graça, ganhou uma poupança, ganhou convivência em uma TV, um dia de convivência ali.
Teve uma reportagem que fizeram com ela, enfim, saiu um jornal da cidade. Enfim, foi uma alegria muito grande. E a gente traz à memória tudo isso que ela passou. E aí, como o irmão Gilvan falou, né? O que a gente pensa? Os humilhados serão exaltados, né? Aquela menina que foi humilhada, que quase paralisou o nosso ministério, de certa forma, que afetou todos nós, ela vence. Então é importante a gente seguir em frente. O Deus que chama é o Deus que capacita, né? Glória a Deus. Pastor, nós estamos chegando ao final de mais um bloco e nós gostaríamos de falar ao nosso amigo telespectador, ao nosso irmão em Cristo, que ainda não está inscrito no canal, né, Joélia? É verdade. Se inscreva, dê o seu like, comenta o que você está achando dessa experiência aqui contada pelo Léo. Compartilhe com seus amigos e familiares para eles não perderem essa bênção. E a gente volta daqui a pouco para o próximo bloco. É isso aí. Fica ligado. Vamos já voltar. E voltamos para o nosso terceiro e último bloco com o nosso querido missionário Léo. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, comenta e compartilha. E voltamos aqui com o Léo para a gente alinhar como se desenvolveu esse trabalho lá em Chapecó, né? Explica aí pra gente como tudo aconteceu, né? É. Muito bem, então chegamos ali, falei um pouquinho sobre essas dificuldades que nós passamos, né, no último bloco. E a ideia é como começar um projeto ali em Chapecó. Lembrando que, como eu falei anteriormente, a maioria ali são descendentes de colonizadores italianos e alemães, né? Então, Sim. Italianos vêm com a cultura católica, luterano com a cultura luterana, né? Ou melhor, os alemães com a cultura luterana. E fica aquela pergunta nas entrelinhas, né? O que essa família veio fazer aqui? O que vieram fazer aqui? A gente tem muitas oportunidades de emprego. A gente tem já tem a nossa religião, a nossa igreja, né? O espiritismo tem crescido muito naquela região também. Tem essa questão, né? A própria capital de Santa Catarina é conhecido como a Ilha da Magia. Sim. De esoterismo mesmo, essa questão do misticismo, né? Então, como a gente trabalha? Eu fui na intenção de iniciar, até por recomendação da junta e por entender que é muito importante, e por uma orientação convencional também, de aplicarmos ali a visão de igreja multiplicadora, que trabalha com o princípio da oração, da evangelização discipuladora, da plantação de igrejas, compaixão e graça, formação de líderes e compaixão e graça. Então, nós iniciamos ali o projeto com oração. Eu não posso começar, a ideia é não começar no Sul, já alugando o espaço e colocando a congregação frente missionária. Sim. Então a gente começar ganhando o coração daquele povo. Mostrar para que nós viemos ali. Para fazer parte daquela roda de chimarrão, para ser aceita, né? Então a gente precisa mostrar para que a gente veio de fato. A vida na vida, né? Exatamente. Então comecei praticando o primeiro princípio, que foi a oração. Nós orávamos muito. Nós saíamos assim, em caminhadas de oração, pelo bairro, pelas ruas, principalmente na área adjacente da nossa casa ali. E como era a recepção do povo? Exatamente. Uns cumprimentavam, a gente dava um bom dia ou boa tarde, falava. Alguns, assim, resistiam um pouco, outros eram mais flexíveis, né? A gente sempre com a camisa amarelinha Jesus Transforma para dar uma identificação também. E nesse processo a gente perguntava quem queria oração. Então, aos poucos nós fomos ganhando credibilidade com algumas pessoas ali, nessas caminhadas de oração ali. Foi o processo inicial que nós realizamos, por entender também que é o mais importante, a oração. Não é pela nossa força, é pelo nosso mérito, né? É pelo agir de Deus. Sim. Então oramos muito, caminhada de oração, orávamos em algumas esquinas, enfim. A gente começou assim. Outro processo que a gente realizou, paralelo, foi a ideia de compaixão e graça, que é o quinto princípio, né? Uma igreja multiplicadora. Compaixão e graça. Nós realizamos algumas ações de beneficência, de ação social, que contribuíram muito para o progresso daquela família que ali estava. A Igreja Mãe doou muitas cestas básicas para a gente, porque nós estamos ali atuando no bairro EFAP, que é uma região periférica de 70 mil habitantes, e ali a gente identificou algumas famílias que necessitavam de cestas básicas. Fomos até elas, alguns se assustaram, quem esse povo está chegando aqui com essa cesta básica? Do nada. E ali a gente chegou, sempre encontrando um pouco de resistência, que o povo sulista é somente confiados. O que esses camaradas estão querendo? Exatamente, né? O que eles querem aqui?
E aí a gente foi, aos poucos, conversando, né? Que a gente queria dar uma cesta básica, a nossa intenção de estar ali, por que nós estávamos ali. E aconteceu esse primeiro contato com muitas famílias, né? E aí pensamos ainda nesse período, né? Chegamos em julho de 2018, começamos esse processo de oração, de cestas básicas, e estava chegando o final do ano, 2018. Nós pensamos assim, por que não pedir a MCM da Igreja Mãe, que é a Igreja Batista Central de Chapecó, para nos ajudar aí com presente para essas crianças, dessas famílias assistidas, né? E várias outras também. E aí conseguimos, fizemos a proposta, os irmãos aceitaram, foi já aprovado por unanimidade. Já perto do Natal, exatamente. E aí o carrinho nosso Fordzinho K, saiu lá, igual o carrinho lá do Papai Noel, cheio de brinquedo, né? Trenó do Corsa. E aí a gente foi em várias famílias e distribuímos vários presentes ali, presentes de boa qualidade. Que bom. E isso aí deu muita credibilidade. Então, aquela impressão inicial, né? O que eles vieram fazer aqui? Aí a gente começou a dar uma resposta, né? Tem um trabalho também de capelania. Queria falar aqui um pouquinho. Sim. Vocês trabalharam em 2 frentes de capelania, né? Tanto a hospitalar como a prisional, né? Exatamente. Fala pra gente aí como é que foi esse trabalho, esse desenvolvimento. Exatamente. Foram iniciativas da Igreja Mãe também, que nós fomos convidados e por que não participar? Apesar de sermos plantadores de igreja, nada impede que a gente também faça um trabalho de capelania para ganhar o coração da própria comunidade que a gente estamos inseridos, né? Nós iniciamos também a capelania hospitalar, mais especificamente com a missionária Adriana. Só que como o hospital que nós realizávamos, que é o Hospital Regional do Oeste, ficava do outro lado da cidade, e a atuação nossa era praticamente na ponta da cidade, que era no lado oeste, nós tínhamos que atravessar toda a cidade para chegar no hospital. E ficou um pouco inviável esse trabalho lá para ela. Mas a gente conseguiu consolidar um bom tempo ali, o trabalho ali, fazendo trabalho no infantil também. Foi um tempo muito bom também. Mas o que mais foi consolidado ali foi o trabalho de capelania prisional. Porque o complexo penitenciário de Chapecó fica no nosso bairro. Fica ali no EFAP. Que bom. E ali a gente conseguiu consolidar bem. Fizemos um trabalho muito bom, inicialmente com os homens e depois com as mulheres no feminino. Então a gente fazia lá dentro da contenção. Lá dentro, fazia o culto com elas. E ali eu pregava expositivamente o Evangelho de João para elas. Elas aceitaram Jesus. Que Foi uma bênção. bênção, muitas delas. Tanto do semiaberto como também do fechado. Foi um trabalho maravilhoso que nós realizamos ali no Complexo Penitenciário de Chapecó. Realizamos também o RD, que é o Relacionamento Discipulador 1, que é o discipulado. A gente entende que evangelismo sem discipulado é como se fosse um aborto, né? Você não pode gerar um filho e depois deixar o filho largado. A gente precisa cuidar. Então, esse é o segundo princípio da Igreja Multiplicadora, né? A evangelização discipuladora. E a partir dali, a gente ganhou um coração de muitas delas. Muitas aceitaram Jesus. Muitas abriram o coração para Jesus. E fazíamos um trabalho paralelo também com as famílias que vinham de longe. Famílias que vinham de outros lugares, de outras cidades, lugares longínquos, e que chegavam ali, muitas vezes cansados da viagem. A gente conseguiu conversar com a área de ação social ali do complexo penitenciário. Colocamos uma mesa, levamos um lanche, e essas famílias chegavam e gratuitamente a gente oferecia aquele lanche para elas ali. Como eles eram gratos com a gente, né? E as crianças que vinham também, a gente fazia um trabalho de leitura infantil, né? Das histórias da Bíblia. Então, era muito interessante. Tinha criança que não queria sair dali. Queria ficar, não queria ir embora mais. Eles tinham que ir embora e as crianças queriam ficar e queriam fazer a visita, enfim. Então, foi um trabalho muito bom, esse de capelania, que consolidou muito e deu muita credibilidade àquela família que outrora, né? Muitos pensavam, o que eles vieram fazer aqui? Eles vieram fazer aqui, né? Queria falar do projeto de futebol, posso falar ainda? Pode falar, fique à vontade. O outro projeto também que eu considero assim que consolidou bastante a ida da família ali foi o projeto Futebol para a Vida. E aí, o que aconteceu? Surgiu essa oportunidade, nós começamos a ver que a piazada, esse termo talvez seja incomum para vocês aqui, piazada ou gurizada, né? A gente chama de garotada. Seria o nosso menino, o nosso Curumim. garoto aqui na região, nosso curumim aqui. Curumim aqui, né? Exatamente. E ali a gente percebia que as drogas é um mal do século. Com certeza. Alcança todos os lugares. Verdade. Mente vazia, oficina do diabo. Por que não ocupar a mente da nossa piazada? Aí nós fizemos o cadastro de 136 crianças. Fizemos uns folders digital, né? Mandamos imprimir. E aí distribuímos nas escolas, nas saídas, né? Começávamos com a direção, distribuímos em várias escolas ali da Redondeza. E aí, no dia certo, as crianças foram lá, fizeram o cadastro com os pais, evidentemente, com o termo de compromisso, né? A gente pedia para eles assinar ali.
E foi um trabalho muito bom, porque eu não jogo bola, né? Mas não jogo bola. Não é o seu dom. Não sou bom de futebol, né? Já entendi isso aí, claramente. Mas eu consegui alguns irmãos ali, voluntários da Igreja Mãe. Um que estava começando aí com a gente lá também, irmão Márcio. E a gente começou o processo ali. Eles davam aula e no final eu juntava toda aquela piazada assim, meia-lua, e ali ensinava o evangelho para eles, né? Sem se identificar como igreja, na verdade. Ali eu falava de provérbios para eles, né? Para que eles pudessem ter escolhas saudáveis. E foi um tempo muito bom mesmo, porque muitos deles hoje estão na igreja lá, e os pais davam feedback para a gente, dizendo: tudo que vocês têm feito aqui, que os nossos filhos têm reproduzido em casa, parabéns pelo projeto. Amém. E aí o que aconteceu? Aí saiu no Jornal da Cidade, aquele projeto ali. Recebi uma doação da Umbra, eu fiz um pedido, né? Umbra doou pra gente várias coisas também. Eu falo do Neto, que o Neto também foi um grande doador, um dos sobreviventes da Chapecoense, nos ajudou com doações também para esse projeto. Então, deu muita credibilidade por causa também aí era um trabalho do bairro, local, com as famílias. Saiu no rádio da cidade também, fomos convidados a falar no rádio da cidade e também no jornal. E então, consolidou. Léo, ai, desculpa. Não, sem problema. Pastor Léo, e voltando um pouco na nossa conversa, queria falar sobre as caminhadas evangelísticas, né? Como se desenvolveu essas caminhadas para começar a desenvolver os pequenos grupos, para começar lá na frente desenvolver uma igreja. Como é que foi? Exatamente. Nesse processo a gente começou a ganhar o coração do povo. Aí nós começamos a mostrar para que nós estávamos ali, né? Aí sim. Aí quando alguém vinha dar um feedback, que legal, a gente falava assim: podemos fazer um estudo na sua casa, individual. E aí a gente trabalhou, né? Já estávamos trabalhando anteriormente com algumas famílias, já que mais próximas, né? Mas abriu mais a porteira, podemos dizer assim, né? O rancho ficou sem tramela, como diz o povo sulista. E a partir dali a gente começou a trabalhar, ser convidado para as rodas de chimarrão, né? De certa forma. E a partir dali a gente começou os RDs, Vida na Vida, essa vida discipular. Convidamos algumas famílias, vocês queriam abrir a porta de suas casas para a gente poder iniciar os pequenos grupos multiplicadores. Inclusive a nossa casa, né? Casa de missionário, tem que ter a sala grande. Com certeza. O espaço maior da casa tem que ser a sala, para reunir a turma em pequenos grupos, né? E a partir daí a gente começou a trabalhar os pequenos grupos, foi crescendo, fizemos um grande grupo multiplicador. E nessa visão de igreja multiplicadora, tudo isso, irmão, sem estrutura, né? Sem estrutura. Porque a igreja somos nós, a gente tem que se preocupar com gente. A estrutura, às vezes, demanda muito tempo no campo missionário. E tira um pouco o foco, muitas vezes, né? Então, a gente tem que fazer assim devagarinho, porque vai pegar uma estrutura, vai ter despesa, aquele tudo, às vezes, não tem como manter com um grupo pequeno. Então, com 4 pequenos grupos consolidados, a gente já consegue manter. Aí, a partir dali, a gente pensou nessa questão aí da locação. Aí, sim, pensamos na questão da locação. Aí, o que aconteceu? O irmão ofereceu: vamos fazer o seguinte, vamos reunir, então, dominicalmente, lá na minha oficina mecânica, lá no nosso escritório. A gente tira todas as coisas lá de dentro, depois a gente faz o culto, depois bota de volta. Aí, apoio, todo mundo aceitou por unanimidade. E aí, fazer ou não fazer? Mãos à obra, né? Mãos à obra. E, literalmente, mãos à obra. Pegava aqueles pneus, né? Tirava aquelas coisas todas ali de mecânica, de oficina mecânica. Aí, como é que ficava a mão da turma antes do culto, né? Toda suja. Mas era uma sujeira abençoada. Pô, fazia com alegria, né? E no primeiro culto eu lembro que ali que nós fizemos na oficina mecânica, houve decisões ali para honra e glória do nome do Senhor, inclusive de famílias assistidas por esses projetos sociais que nós convidamos. Como é que vale a pena fazer, né? A gente consegue cair na graça do povo. E a partir dali, depois, nós locamos um outro espaço, já com condições, né? 4 pequenos grupos consolidados, e sintetizando ali. Por que eu falo isso com muita alegria no coração? Porque no sul do Brasil é muito difícil a gente organizar a igreja num tempo como esse. Em 2021, em abril de 2021, nós organizamos a primeira igreja batista em EFAP Chapecó. Em plena pandemia. Plena pandemia, exatamente, né? Tem essa questão também. Pandemia de 2020 e 2021. E a dificuldade de se organizar uma igreja em solo sulista, né? Ainda mais com um prazo tão curto de tempo, menos de 3 anos, né? Chegamos em 2018, 19, 20, 21. Léo, no meu trabalho secular, aqui em Manaus, eu trabalho numa empresa beneficiadora de vidro. E lá,
nós recebemos muitos venezuelanos na época que eles vieram da Venezuela, naquela crise lá, acho que 2016 para 2017. E hoje eu vejo que muitos dos que estavam lá conosco, eles passaram aí para Santa Catarina. É um destino que eles têm optado. Vocês lá têm algum trabalho com os venezuelanos? Exatamente, né? Como eu falei, por causa da questão da oportunidade de emprego que Santa Catarina tem gerado hoje, tem ido muitos imigrantes para lá, inclusive também queridos também do Nordeste, né? De todo o Brasil. Como eu falei, lá não tem um atrativo turístico naquela região ali, mas tem muita oportunidade de emprego. Eles, quando passa carros de som na rua, convidando, chamando as pessoas para trabalho, né? Olha que para o emprego. Interessante, né? Falava isso pro pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal do Rio de Janeiro não acreditava, não. Quem dera tivesse nas grandes cidades. Pois é. E eles estão indo muito para lá por causa desse interesse de emprego. Só quando eles chegam lá, o nosso trabalho principal com eles é esse trabalho assistencial e de início. Hoje a prefeitura já consolidou um pouco mais de trabalho com eles, mas inicialmente era muito mais complicado. Hoje tem aquela casa de apoio, né? Para eles ficarem, para eles dormirem, dão uma assistência maior para eles. Mas um tempo atrás, eles chegavam ali, não chegavam sem nada muitas vezes. Sem nada. Então o nosso apoio inicial com eles era a questão de vestimenta, muita doação de roupas que a gente dava para eles mesmo, eles levavam bolsas de roupas ali da nossa igreja, e também a questão alimentar, cestas básicas também. Então foi esse trabalho que nós realizamos assim, com ênfase com eles, né? A questão da linguagem, eles se adaptavam, porque é bem similar, né? Sim, português e espanhol, então a gente tinha essa facilidade assim. Mas o trabalho prioritário nosso com esse grupo, hoje nem tanto como antes, por causa dessa questão da prefeitura ter se preparado um pouco mais, mas tem sido sempre nessa área assistencial, realmente. Que maravilha. Pastor Léo, nós estamos chegando ao final do programa Missões em Revista. Nós queremos lhe agradecer, né, Joelle? Muito obrigada pela presença. E vamos encaminhando aí para uma palavra de incentivo final, que você pode deixar aí com a sua experiência. Caso algum irmão que esteja sido tocado no coração e queira investir na obra lá em Santa Catarina, como é que ele pode fazer para investir? Como é que ele pode fazer uma doação para o programa, o Projeto Sul do Brasil? Isso, nosso projeto, né? Existe ali no site de Missões Nacionais, você vai entrar no site missõesnacionais.org.br, e ali tem destaque assim, adotar, né? Adotar um missionário, enfim. Portal do PAN, que é o programa de parceiros na ação missionária. Se a pessoa você linkar ali, vai abrir um link para você escolher um projeto ali. Então, se você colocar ali Leciandro, esse nome lindo, né? Leciandro e Adriana, vai encontrar o nosso projeto ali, e a partir dali tem todo um direcionamento para que você faça a doação. Além do meu projeto, né? Meu projeto da Adriana, tem vários outros projetos também. Então, é só um caminho para que você possa adotar esse projeto aí também, ok? E a minha palavra final aqui de despedida, primeiramente a palavra de gratidão a vocês aí. Amém. Louvado seja Deus. Pelo carinho, pela habilidade de vocês aí ministrar aqui na Missões em Revista. E deixar uma palavra a todos os vocacionados. Se você tem um chamado de Deus, quando nós temos um chamado de Deus, nós precisamos ir com tudo. Não vale a pena protelar o chamado de Deus e nem cumprir o chamado de Deus. Aliás, o lugar mais seguro que existe na vida do ser humano é no centro da vontade de Deus. Com certeza. Lá no Rio de Janeiro, eu tinha um emprego público federal, 20 anos, minha esposa municipal, mais ou menos um período de 10 anos. A gente abriu mão disso tudo quando entendemos que o Senhor queria a gente no campo missionário. Nós não olhamos as circunstâncias, não olhamos a questão financeira, muito pelo contrário. Nós abrimos mão de tudo aquilo ali, entendendo que Deus tem muito mais para nos oferecer, porque a matemática divina é diferente da nossa. Sim. Muito diferente. Deus, ele sustenta. E uma frase que eu tenho usado muito, que eu aprendi com a missionária Maria Helena, tenho reproduzido, todas as igrejas que eu tenho feito promoção, eu vou reproduzir sempre, porque me ajudou a tomar aquela decisão final, quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus, ele cuida das nossas coisas. Amém. E quando eu abri mão de tudo aquilo ali, Deus tem cuidado, e eis aqui a prova de que Deus cuida de fato. Deus, ele cumpre com o seu chamado, seu compromisso. Na verdade, Deus, ele capacita o chamado. Deus, ele capacita. Então, não protele. Eu estive falando esses dias numa igreja, minha irmã foi à frente chorando,
falando assim: pastor, quando eu era mais jovem eu recebi uma chamada missionário e eu não dei ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Como eu me arrependo, pastor. Aconteceu tanta coisa ruim na minha vida. Então não vale a pena, né? Eu aprendi que a gente nessa vida aprende com duas coisas: a obediência, a sabedoria, melhor dizendo, ou as consequências. Amém. Amém? Chegamos ao final de mais um programa. Queremos agradecer a você que esteve aqui conosco até esse exato momento. Como a Joelle tem aí alertado você. Vai lá, compartilha, aciona o sininho para estar recebendo a nossa notificação. Uma boa noite e até o próximo programa, se assim Deus permitir. Amém. Amém. Amém.